Efésios capítulo 1, versículo 15, diz assim: pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Eu oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se nomeie, não só nesse século, mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Capítulo 3, mesmo livro de Efésios, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Eu oro para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmão, eu não sei se você reparou, mas na realidade, Paulo, nós somos presenteados com duas orações, né? Isso não é muito comum, uma pessoa orar e escrever o que está orando, mas Paulo fez isso, deu esse presente para nós. Isso são duas orações de Paulo, e a gente quer falar um pouco sobre isso, continuar falando sobre isso, sobre como nós oramos com a mente da nova aliança. O que é uma oração de alguém que está no novo pacto? Você sabe que o pacto, né, a aliança, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo mudou o curso da história e mudou absolutamente todas as coisas, né? Antes se dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, na nova aliança, nós somos a casa do Senhor, para ficar só nesse exemplo. Então, querido, não é que a gente tenha que jogar a antiga aliança fora. Assim como a gente não joga foto daquela pessoa que estava viajando e que serviu de uma lembrança, serviu de uma esperança, mas quando essa pessoa vem, volta de viagem, a gente não fica beijando a foto, e nem joga fora a foto, a gente guarda a foto, mas a gente se delicia com a pessoa presente, amém? Hebreus vai dizer, em outro tempo Deus falou por profetas, mas vindo a plenitude dos tempos, Ele nos falou através do Filho. Então, uma das coisas, você vê que nessas duas orações, Paulo ora para que o entendimento possa vir sobre a igreja, né? Sobre a igreja de Éfeso, mas também sobre nós como igreja. E na primeira oração ele diz, eu oro para que vocês sejam iluminados, o espírito de vocês sejam iluminados, que sejam iluminados o vosso entendimento. Amém? Eu lembro
de haja luz, e houve luz, e as trevas foram embora. Então, de certa forma, o homem sem o entendimento de Cristo, ele tem uma mente tenebrosa. Por isso que hoje, querido, você vê pessoas fazendo coisas que antigamente a gente duvidaria, hoje a gente nem duvida mais. Por quê? Porque são frutos de mentes em trevas. Mas quando a luz vem, o entendimento é iluminado, né? E na segunda parte da oração, ou na outra oração, ele diz: eu oro para que vocês possam compreender perfeitamente, né? Agora pensa comigo, eles já eram crentes, amém, irmãos? Eles não eram pessoas do mundo, pessoas que não conhecem Jesus, já era uma igreja, já era um povo de Deus, já era um povo que tinha o perdão de pecados, já tinham sido justificados. Paulo vai dizer que eles já estão, inclusive, assentados com Cristo nas regiões celestiais. E mesmo assim, Paulo ora para que eles possam compreender perfeitamente. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a nossa carreira é constante. Reforça aquilo que a gente estava falando antes aqui. Que a gente conhece, mas tem que prosseguir em conhecer, né? Então, e Paulo ora para que isso aconteça, né? Então, você vê o modelo de oração. Eu queria falar um pouco sobre esse modelo de oração, que já falamos semana passada, sobre a oração de Jesus em João 17, e agora a oração de Paulo. O que essas orações têm em comum, né? O que isso pode nos falar, né? Orações maduras, né, irmão? Não é uma criança orando, é alguém decidido, alguém que sabe sobre a obra de Deus, sabe sobre tudo, né? E é tremendo, por quê? Porque quando você diz assim, mas como é que ele ora aí, mas esse camarada não tinha necessidades, né? Porque está orando aí pelo coletivo, mas não tem necessidade. Aí você vai no mesmo livro de Efésios, deixa eu repetir o que eu falei semana passada. Se você ler Efésios do 1 ao 14, é um dos negócios mais lindos que tem na Bíblia, irmão. Eu te aconselho a ler com essa. Você vai ver no versículo 1 que a fé é em Cristo, amém? No 2 você vai ver que a graça e a paz vêm de Cristo. No 3 ele vai dizer que nós somos totalmente abençoados em Cristo. Acompanha comigo. No 4, nós somos eleitos em Cristo. No 5, nós somos filhos segundo a vontade de Cristo. No 6, tudo isso é para louvor e glória de Cristo. No 7, a redenção é em Cristo, o sangue é de Cristo, a riqueza da graça é de Cristo. No 8, ele, Cristo, derramou a sabedoria e o entendimento. Então a sabedoria e o entendimento também é dele. No 9, a vontade é dele, o propósito é dele. No 10, tudo vai convergir nele. Aleluia. No 11, nós fomos feitos herança nele, somos predestinados para ele. No 12, somos o louvor da glória dele e temos esperança nele. Acompanhe comigo. No 13, nós estamos nele, nós cremos nele, nós fomos selados pelo Espírito dele. E finalmente no 14, tudo isso é para a glória dele, porque nós somos propriedade dele. Aleluia! Então você vê o coração desse homem, ele está cheio de Cristo, irmão. Não venha para Paulo e dizer: Paulo, vamos fazer uma campanha de oração para você ganhar um carro novo. Paulo vai dizer: não me ofenda. Não venha para Paulo e dizer: Paulo, eu acho que você precisa de uma esposa. Ele vai olhar para você e vai dizer: rapaz, não me ofenda. Que tipo de evangelho você acha que eu vivo? O evangelho da necessidade? Dá uma lida aí, cara, eu sou cheio dele. Eu entendo que tudo é dele, tudo é para ele, tudo está nele. Então a oração de um homem desse não pode ser uma oração diferente da que a gente leu.
Então ele vai orar para que o entendimento, para que a glória, para que a excelente, né, a sobre-excelente, que o propósito seja conhecido. Querido, nós temos que aprender a orar. Muitos de nós, às vezes até, né, entre aspas, aí, nos gabamos da nossa vida de oração, mas são orações individuais. Orações que, desculpa, nem cabe no novo pacto. Deus me abençoa. E ele vai dizer, mas está escrito que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus, eu quero entrar na tua presença. Ele vai dizer, mas já está escrito que o Espírito veio e habita em você para nunca mais ir embora. Então você vê que músicas são feitas com mente de velho pacto, orações são feitas com mente de velho pacto, e por isso os resultados não vêm. E por isso que há muitos, né, que não conseguem avançar. E eles estão frustrados com o Evangelho, frustrados com Cristo, frustrados com Deus. Por quê? Porque o Deus que eles conhecem não é o Deus que Paulo conhece. O teu desânimo, o meu desânimo, é porque a gente não conhece essas coisas. E Paulo diz, eu preciso orar para que vocês conheçam o que eu conheço. Eu oro, eu me ponho de joelhos para que o entendimento de vocês seja iluminado, para que vocês possam ver a sobreexcelente graça, propósito de Cristo. Aleluia! Você chega para Paulo e diz, Paulo, eu vou te prender junto com Silas na prisão. E ele canta. Porque ele diz, isso aqui não me afeta. Isso enlouquece os seus perseguidores, porque as pessoas dizem, meu Deus, o que eu tenho que fazer com esse homem para deixar ele triste? Ele diz, nada. O cara que quando vai morrer, ele chama Timóteo e diz, Timóteo, então, já estou pronto para ser derramado como libação. Combati o bom combate, Timóteo. Acabei a carreira, guardei, desde agora, a coroa. O Timóteo olha e diz, esse é o Paulo que eu conheço. Nem a morte consegue desanimar esse homem. E olha que eu estou falando de Paulo, hein, gente? Se for falar de Jesus aqui, é covardia. Então é isso que nós temos que ter. Agora, por que na igreja existe tanto desânimo? Igreja como um todo, né? Por que o povo de Deus é tão... Porque está com a mente lá atrás. Ainda está se relacionando com Deus, orando como um pedinte. Às vezes estamos como aquele velho, como aquele filho mais velho. Sempre estive aqui, nunca traí você, venho para o culto todo dia, dou dízimo, dou oferta, faço tudo, e o Senhor nunca matou um bezerro. Ei, tudo que eu tenho é teu. Você está preocupado aí nas coisas, desfrute da comunhão do Pai. Irmãos, essa é uma causa de oração para homens e mulheres de Deus maduros nesse tempo. Orar para que a igreja entenda. Amém, queridos? Vamos combinar uma coisa aqui? Tem muita gente, vizinho nosso, que não quer ver Jesus nem pintado de ouro por causa da nossa carinha, agradável, simpático jeito de falar, né? Eles dizem assim, eu ser da igreja daquela pessoa, Deus me livre. Mas não é aqui não, meu irmão, é só no YouTube. Meu irmão, está pensando o quê? Mas quando eles começam a olhar para um povo resolvido, irmão, pensa, o camarada está preso, aí começa a louvar, as cadeias quebram, o soldado tremendo diz, porque se um preso fosse embora, fugisse, você sabe o que aconteceria? Mataria o soldado. O soldado treme todo e Paulo diz, fica tranquilo, ninguém vai embora aqui não. O soldado vira e fala para ele, me fala uma coisa, como é que eu posso fazer para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa.
Gente, o que o Senhor quer fazer é virar o mundo de cabeça para baixo, através da igreja, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades pela igreja nas regiões celestiais. Então a igreja precisa entender. Amém? Tem que entender. Tem que entender que nós só somos plenos nele. Irmão, vamos falar uma coisa aqui. A igreja ficou muito antropocêntrica. As pregações atuais, graças a Deus, está mudando. Eu vejo uma mudança. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Eu vejo. Não é só aqui não, um monte de lugar aí. A pregação da nossa geração é uma pregação que é feita para nós. E nós nos acostumamos a ir na igreja para ganhar nossa vitória, a entrar na campanha da oração, para quê? Para ganhar nossa vitória. A subir o monte, para quê? Para Deus fazer o desejo que a gente quer. E o outro dia eu ouvi um pastor bem bravo falando assim: quem subiu no monte para realizar o seu desejo, quem fala, né, quem cumpre o nosso desejo no monte não é Deus não, é o diabo mesmo. Porque foi isso que ele quis dizer para Jesus: faz isso. Ele diz: nada disso. Não estou aqui para cumprir o meu desejo, estou aqui para cumprir o desejo dele. Né? Aí vai falar isso, o povo fica bravo. Não, pastor, mas eu sou... Querido, está subindo em monte, está descendo em monte, está indo para lá, está indo para cá. E como que é a sua oração? Vamos gravar tuas 2 horas. Eu sou uma mulher de oração, pastor, 2 horas. Então vamos gravar. Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Aí Deus olha e fala assim: gente, eu já dei o meu filho. E eu já dei o espírito do meu filho, eu já dei todas as bênçãos, já dei o acesso às regiões celestiais, eu já abri o santo dos santos, eu já mostro a minha glória, e os caras ainda querem isso ainda. Então Paulo diz assim: tem que orar por esse povo, para que eles entendam o que é uma oração do novo pacto. Então semana passada, irmãos, o que a gente falou aqui? Nós falamos da oração sacerdotal de João 17. Deixa eu só ler algumas coisas aqui. Jesus orando pela unidade. Que eles sejam um comigo, a fim de que nós possamos ser um contigo. Você não vê Jesus orando por necessidade. A oração do novo pacto é uma oração coletiva. Irmãos, entenda uma coisa. Tem gente que fica bravo, e eu sei, porque a experiência aqui na frente nos traz uma leitura até dos rostos, né? Tem gente que fica bravo quando a gente fala: a obra de Deus é coletiva. Eu sei. Não, mas como é que pode isso? Eu tenho meus problemas. Eu vou continuar dizendo: a obra de Deus é coletiva. Deus disse: Israel vai sair do Egito, e Israel vai entrar na terra, e ele prometeu e ele cumpriu. Se teve gente que ficou no caminho, o problema não é de Deus. Então para com esse negócio de achar que Deus tem algum compromisso pessoal. Querido, nós somos membros de um corpo, nós somos pedras de uma casa. Amém? Eu gosto do texto quando Jesus fala a parábola das bodas, né, que ele manda buscar as pessoas lá fora, que na verdade não é Jesus, mas é Jesus, né? Não sei se você entendeu, mas é uma tipologia, uma figura, e ele diz que o dono da casa, porque Jesus é o dono da casa, amém? E ele diz assim: vai lá buscar, e o povo está tudo ocupado, um está fazendo isso, outro está fazendo aquilo, o outro está com outra coisa para fazer, beleza, tranquilo, voltam para Jesus. E aí, Jesus? Então, um comprou uma junta de boi, o outro casou, o outro vai para o shopping, o outro falou que tem jogo do Flamengo, e eles não quiseram vir não.
Aí Jesus fala assim, então vai lá, já falei isso várias vezes, vai nos lugares piores, nos valados, vai nos prostíbulos, vai debaixo do viaduto, vai pegar cracudo, vai pegar gente analfabeta, gente que não tem dente, vai pegar o vil e desprezível, vai pegar as coisas pequenas, vai pegar as coisas que não são, para confundir as que são, porque de modo nenhum a minha casa ficará vazia. Aleluia! O que eu entendo? E o que nós entendemos? Que Deus tem um compromisso com a casa, meu amigo. Quem é que vai estar nela? Aí depende se a gente vai se submeter ou não ao chamado do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? E isso deixa o cabelo do pessoal mais tradicional, reformista, e não sei o que, o do Calvino, para com isso, querido, vai ler Bíblia. Salvação é um processo, tem que caminhar. Daria 10 versículos aqui para você, mas você já sabe. Uma vez que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Sabendo o tempo, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitamos a fé. Pelo amor de Deus. Então, o que Paulo ora? Paulo não ora para eles serem salvos. Paulo não ora para eles aceitarem Jesus. Paulo ora para dizer, eu quero que eles, que já conhecem Jesus, possam ter a sua mente iluminada e entendam o final da carreira. E entendam a glória que está reservada a eles. Mas só pode fazer uma oração desse nível, irmão, quem está cheio de Deus. E é essa oração que o Senhor quer nos ensinar. Uma oração coletiva. Então Jesus ora ali em João 17. Se quer estudar sobre oração, tem que decorar João 17, porque aquilo ali é um bálsamo, aquilo ali é um tesouro, meu irmão. Jesus orando, não ora só por eles, mas por todos aqueles. Jesus orou por nós. Não só orou, como está orando, intercedendo. Amém? Nós falamos aqui também que o que atrapalha também é a nossa condição. Por quê? Porque o velho pacto está muito ligado ao lugar. Né? O velho pacto, a velha aliança, a antiga aliança está muito ligada ao lugar. Eu quero adorar, então eu preciso de um lugar, o templo. A glória de Deus tinha que descer sobre um lugar, tabernáculo. Então eles diziam, alegrei-me quando me disseram, vamos ao lugar, à casa de Deus. Então diga comigo, a condição. A oração da velha aliança depende muito da condição. De onde você está. De qual lugar que você está. Na oração da nova, o lugar independe. Pode ser no São Bento, meu irmão. Amém? Pode ser no bairro mais humilde. Pode ser na família mais humilde. Por quê? Porque agora ele já não depende de um lugar. Ele tem as pessoas nas quais ele quer se manifestar. Então você tem que repetir comigo. A minha condição não me define. Não interessa a família que eu nasci. Não interessa o bairro que eu moro. Não interessa a quantidade de dinheiro que eu tenho. Não interessa a quantidade de estudo que eu não tenho. Eu sou em Cristo. Eu não estou em Cristo, eu sou em Cristo. Quando o povo estava no Egito, Deus não disse, eu estou, Moisés. Deus disse, vai lá e diz para Faraó que eu sou, Moisés. Então o novo pacto é a gente entender que a nossa identidade, querido. Amém? Mas eu nasci de uma família pobre. Mas o meu pai divorciou, minha mãe apanhava, então eu acho que tem um negócio. Para com isso. Em Cristo, acabou. Sai desse quartinho confortável
Semana passada a gente doeu aqui, né? O quartinho que parece aspecto de piedade, mas é o quê? Covardia, medo. Porque é bom a gente estar ali dizendo, eu não consigo, porque, sabe por que você faz isso, pastor? Porque você, mas eu não, eu sou de uma família pobre, olha, me fala dos seus pais, meus pais são uma benção, então, eu nem conheci meu pai, para com isso, isso é coisa de antiga aliança, em Cristo nós somos iguais, todos iguais, não há limite, querido. O Santo dos Santos não está aberto para mim, fechado para você. Todo mundo pode ir, aleluia. E não é por causa do nosso mérito, é por causa de Cristo. Amém? Então eu tenho que te dizer, você não precisa de um lugar. E não é por isso que eu estou dizendo que você não deva congregar. Mas nós não precisamos de lugar, querido, para congregar. Esse prédio aqui não é a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. E se o prédio cair, pastor, a gente vai para o outro lado da rua e nós vamos adorar como igreja de Deus. Por quê? Porque a igreja dele é indestrutível. E eu até acho que algumas coisas precisam cair, como diz o mesmo livro de Hebreus 12, no finalzinho. Abalarei o que pode ser abalado, mas vocês não. Vocês têm recebido um reino inabalável. Em Cristo, querido, nós somos indestrutíveis. Em Cristo. E essa palavra em Cristo faz toda a diferença. Por quê? Porque você não pode dizer, nós somos indestrutíveis, nós somos vencedores. Não, se você falar isso, em 2 minutos Deus te prova que a gente não é nada disso. Mas quando você coloca em Cristo, aí ele diz, eles entenderam. Então você vai expulsar. As pessoas ficam estupefatas. Meu Deus, como expulsa demônio do mesmo jeito que você deveria expulsar. Sem pôr e sem tirar. Ou você acha que é um homem capacitado? Não, é Cristo em nós. E Ele está em você, aleluia. E Ele está em mim. A verdade é que alguns têm esse entendimento mais iluminado. Então quando eles enfrentam a dificuldade, eles sabem. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Convicção. E a grande maioria de nós às vezes age muito no sentimento, né? Eu estou sentindo Deus aqui. E quando não sente? Eu acho que Ele não veio. Claro que veio. Quando Ele não sente, Ele está presente. E como é bom sentir, né, querido? Eu gosto de sentir, mas a falta do sentimento não muda a minha convicção. Por que muitos de nós andamos do jeito que a gente anda? Porque se move pelo sentimento. Se está bem em casa, fica uma bênção. Mas se começa a sentir algumas coisas, acaba o homem de Deus, acaba a mulher de Deus. E aí Deus fala, mas vocês se movem no sentimento. É sentimento que move vocês? E você vê Paulo orando por sentimento? Não, ele ora por entendimento. Amém? Pastor, ora para eu me sentir melhor. Não, eu vou orar para você entender melhor. Nós não estamos aqui para dar um choquezinho, né? Não, irmão, isso aí outro lugar faz. Aqui não, aqui é entendimento. Então, querido, você precisa entrar nessa guerra do entendimento. Porque isso é uma oração. Por que eu estou falando isso? E eu creio que Deus está trazendo isso. Porque nós estamos sendo treinados. Repita comigo, treinamento. 1 ano e meio de treinamento. Para quê? Para que a gente possa ganhar todas as pessoas que a gente vai ganhar, não por necessidade, mas por entendimento. Mas você e eu não vamos poder pregar o que a gente não vive. A gente não vai poder falar de renovação da mente de uma sociedade se a nossa mente não for renovada. E eu vou dizer, querido, eu sou pastor e cuido de vocês aqui. Tem algumas não é reclamações, mas alguns pedidos que vêm
que eu falo, querido, você não precisa de oração, você precisa entender quem você é. Às vezes a pessoa vem para você e diz, estou sofrendo, está difícil, ora por mim. Irmão, agora eu estou dizendo, não vou orar não. Aliás, vou orar. Já estou ficando bonzinho, né, dona Marlene? Vou orar. Senhor, faz esse cabra entender quem ele é, meu Deus. Faz esse menino crescer e virar homem. Faz essa menina crescer, essa menina de 35 anos, de 42 anos, né? De 15 anos de igreja, 20 anos de igreja. Faz esse bebê crescer e entender quem ele é na nova aliança. E às vezes a gente é mal compreendido. Por quê? Está vendo? O amor bem que Jesus disse. O que Jesus disse, filho? Que nos últimos dias o amor ia esfriar. E o que eu tenho a ver com isso? Então, você não está mais orando por mim. Não, irmão. Eu estou orando. Só que nós estamos na nova aliança, querido. Eu não posso pedir para Deus te dar algo que Ele já te deu. A gente cresceu cantando a música, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aí Deus fala, aí Deus mesmo deve falar para ele, meu Deus, né? Eles, não foi suficiente eles terem sido enchidos. Serviu para um tempo, mas agora não dá mais. Por quê? Porque Deus não vai vir como em Pentecoste, Ele já veio. E se você não está cheio do Espírito, é porque você está cheio da tua humanidade. Mas o Espírito está aí, doidinho para crescer. Então, querido, presta atenção, não vem de cima. Já veio de cima, agora precisa queimar aqui dentro. E você acha que eu vou orar para Jesus vir com o Espírito? Com o entendimento que a gente tem? Ele vai dizer, filho, você não, você tem que ensinar para o povo que eu já vim. Né? Você tem que ensinar para o povo que o Espírito já veio. Pentecoste é um negócio garantido. Não vai ter outro Pentecoste. Assim como não vai ter outra crucificação. Essas são festas já cumpridas. Agora é outra festa. Agora é trombeta, filho. Agora é toca a trombeta. Prepara o povo para o dia da expiação. E depois para o tabernáculo. É outra realidade. Mas nós ainda teimamos em continuar no velho pacto. Então tudo isso a gente aprendeu semana passada. Amém, queridos? Uma pessoa virou para mim e falou, eu não lembro, eu acho que eu lembro, mas... Falou, pastor, eu tive um sonho. Falei, conta aí o sonho. Deus tem falado muito através de sonhos. E se você tem um sonho, conta, porque às vezes é uma pecinha do quebra-cabeça. Porque Deus gosta assim, de mover com todo mundo, irmão. Isso, a igreja bacana é essa, não é aquela que só o pastor fica falando e o resto tudo sentado, não. O Espírito se move no meio da congregação. Amém? E eu quero que isso aconteça. E ela falou, pastor, eu convidava um parente, eu acho que era um parente, e ele dizia que ia vir na igreja, mas não veio. Desculpa a expressão vir na igreja, mas só para você entender. E diz que nessa hora eu chegava para ela e falava assim, filha, não é só ele não. É toda essa geração indolente. Você vê que é um sonho de Deus quando falam umas palavras assim que a gente não... Né? Indolente, parece até um negócio, né? Aí você vê, é Deus está falando, né? Um dia Jesus falou num sonho comigo, avise para a igreja que eu estou cansado da jactância. Eu tive que ir para o dicionário para saber o que era isso. Tinha uma soberba, arrogância, mas falei, vou dar uma conferida. Então você vê que é Deus mesmo, porque é uma palavra assim que a gente não... E o que é indolente? Uma geração sem dor. Uma geração adormecida, dormente. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da lepra. A lepra faz a gente perder a sensibilidade. E o que é a lepra na Bíblia? A lepra é pecado, pastor, mas não é só pecado, é pecado de rebeldia. É quando nós nos rebelamos contra aquilo que Deus está fazendo.
Quando Uzias ficou leproso porque entrou no lugar que não era para entrar. Foi dar uma de sacerdote. Miriam ficou leprosa porque abriu a boca e falou de Moisés, e Deus estava com Moisés. O problema de você falar de Moisés é nenhum. O problema é quando você fala do Moisés e Deus está com ele. Então, querido, fique à vontade de falar, não toque no ungido do Senhor. Querido, escuta uma coisa. Se eu errar, pode tocar. E é até bom que toque, porque talvez me ajude a mudar. Então, não tem super-homens. O que acontece é quando a gente se rebela. Samuel, eles não estão reclamando de você, eles estão reclamando de mim, Samuel. O problema não é você. Então, a lepra afasta. Porque a lepra é uma rebeldia contra o coletivo. E por isso que a lepra afasta e deixa a pessoa literalmente na individualidade. Por quê? Porque ela não entende o coletivo. Querido, a obra é coletiva. Amém? Ah, mas eu estou com problema. Busque o reino de Deus, teus problemas vão tudo embora. Desculpa, querido, você não precisa de terapia, 200 anos de terapia. O que você precisa é entender o propósito do reino de Deus. Você precisa de uma causa. Eu e você precisamos saber para onde nós estamos indo, ou melhor, para quem nós estamos indo. Então as orações de Paulo, irmãos, elas são assim. No capítulo 1, ele vai falar isso, né? Que os olhos sejam iluminados, o vosso entendimento. Querido, precisamos entender. Amém? Abra sua Bíblia rapidinho em Mateus capítulo 13. Olha que coisa interessante. Perguntaram para Jesus, por que você fala em parábolas para ele, Jesus? Aí olha a resposta que Jesus dá, gente. Jesus fala assim: nele se cumpre a profecia de Isaías, certamente ouvireis, mas não compreendereis. O que Paulo está orando? Eu oro para que você compreenda, entenda. Pois eles verão, mas não perceberão. Agora preste atenção no 15. Mateus 13, 14 e 15. Isso é tremendo. Pois o coração desse povo está endurecido, ouviram de má vontade. Sabe o que é ouvir de má vontade? Não é aquela escuta ativa que eu estava falando outro dia aqui. Que Moisés, Deus vai falar, é um povo que se inclina para ouvir, interessado, né? Ouve de má vontade. Com os seus ouvidos, fecham os seus olhos, para que não vejam. Fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos. E não compreendam com o coração. E não se convertam. E eu os cure. Então presta atenção, 5 estágios aqui, irmãos. Ver, amém? Você pode repetir: ver, ouvir, compreender, entender. Muitos ouvem, muitos veem, mas não percebem. Muitos ouvem, mas não compreendem. E Jesus diz, sabe por que acontece? Porque eles ouvem de má vontade. Irmão, preste atenção aqui numa coisa. Eu vou falar aqui cravando uma verdade no meu coração. Todos os que têm interesse em saber, Deus vai revelar. Essa revelação não é para inteligente, não é para rico, não é para uma casta da sociedade, não. Essa revelação
do evangelho é para gente interessada. Não é uma nem duas vezes, né? Não são poucas as vezes que nós estamos pregando aqui, tem um ou outro conversando. Aí você vê que às vezes eu falo, estou falando, hein? Mas quando a pessoa está conversando, andando, indo no banheiro toda hora, bebe água 200 vezes, engraçado, em casa não tem essa sede, mas não consegue ficar parado ouvindo. Sabe o que é isso? Desculpa a expressão. Pode ter exceções? Pode. Eles ouvem, mas ouvem de má vontade. Eu não vejo interesses deles de realmente querer essa verdade. Mas uma geração sedenta não vai ficar com sede. Uma geração faminta não vai ficar com fome. Não importa se você estudou pouco, não. Por isso que eu falo, o pessoal vem, não, pastor, mas eu estudei pouco. Querido, escuta, nós não estamos ensinando matemática, português, geografia. Nós estamos ensinando para o espírito. E o teu espírito está pronto, meu irmão. Aleluia! E já tem testemunho de gente que era ruim de entender as coisas, mas ele diz, meu Deus, estou entendendo tudo. Por quê? Porque o Espírito que ensina. A Bíblia diz, o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Nós só somos a boca aqui, né? E se nós calarmos, Deus levanta pedras para clamar. E se não tiver profeta, ele usa uma mula para falar. Porque é o Espírito Santo quem ensina. Mas sabe o que você tem que ter? O que eu tenho que ter, gente? Interesse. Nós temos interesse? Ei, olhe para mim. Esse assunto aqui é interessante. Eu penso nisso 24 horas por dia. Ou a minha relação com a palavra de Deus e com a revelação de Deus é só quando eu venho no culto. Se você acha que nós estamos vindo no culto, a mente está lá na velha aliança. Eu preciso de um lugar. Não, mas eu tenho interesse. Você sabe por que Deus revela algumas coisas, irmãos? Não é porque o fulano é inteligente. Eu gosto de quebrar alguns conceitos. Ah, fulano estudou muito. Não. Eu conheço gente que estudou muito e ficou dura, arrogante. As muitas letras, né? E alguém pode dizer, mas você está incentivando a não estudar, né? Não estou falando isso, estude. Mas entenda que isso é o Espírito. Mas você quer ter revelação? Deixa eu te dar uma dica. Tenha interesse. Sabe qual é o nosso problema? Nós não temos interesse. Ou pelo menos não temos o interesse que... É só a gente ver, querido, o que a gente faz com o nosso tempo. Quanto tempo nós gastamos com coisas fúteis e quanto tempo nós gastamos com as coisas de Deus? Veja, porque nós vamos dar tempo para aquilo que é mais interessante para nós. Eu já te contei a história da menina que me chamou de tagarela. E disse, como você é tagarela? O tempo todo falando. E a menina ficava calada. Porque nós estávamos falando o tempo todo de Bíblia. Deus está fazendo, Deus está operando. Os assuntos só são esses. Desculpa, irmão, para alguns a gente é chato mesmo. Para alguns a nossa amizade é um negócio chato, porque a gente não sabe falar de outra coisa. E de repente chega num lugar onde ela vê a cidade, onde vê as futilidades da vida, e abriu a boca e não parou de falar. E eu disse para ela, você é tagarela. Eu falo isso porque eu sei que você já ouviu, mas é sempre bom, tem sempre gente nova. E ela disse, como você me chama de tagarela? Eu estou falando porque eu gosto disso. Eu falei, então, e ontem você disse que eu sou tagarela porque a boca fala do que o coração está cheio. Gente que só fala de futebol. Gente que só fala de... Irmão, vamos falar, mas gente, já parou para pensar que você só fala disso? Das 24 horas, 20 horas é falar de quem ganhou, quem perdeu, quem... Então, o teu coração está cheio disso. Meninas que só falam de homens. Homens que só falam de mulheres. O coração está cheio disso. Gente que só fala de dinheiro, de trabalho, o tempo todo. Teu coração está cheio disso. Agora olhe para mim. Não tenha dúvida. E eu não falo isso para engrandecer.
Mas eu estou falando isso para que você nisso seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Eu falo muito dele, porque ele é a coisa mais importante que eu tenho. E alguns de vocês falam muito dele, por quê? Porque ele é a pessoa mais importante que nós temos. E você quer uma notícia? Daqui a pouco, querido, nós só vamos falar dele. Daqui a pouco não vai ter nem mais tempo para falar de outra coisa, porque ele vai tomando tudo. Há um interesse. Eu nunca vi ninguém dormir num sorteio de bingo, irmão. 45, o cara está lá com a cartela, está com sono danado, mas não dorme. Por quê? Porque vai ganhar a geladeira lá, meu irmão. E se dormir vai perder a bênção. O carro zero. Mas, meu irmão, ele vai ficar ali. Ele vai dizer, e se cochilou um pouquinho, qual o número que? 45. Ai, meu Deus, posso dormir mais não. Quando está falando da palavra de Deus, desculpa, querido, não é cansaço, é interesse. Ah, mas eu estou trabalhando muito. Trabalhe menos e dê mais valor para a palavra de Deus. Ah, mas eu estou com muita coisa para fazer. Eu também tenho muita coisa para fazer. Jesus tinha muita coisa para fazer, Paulo tinha muita coisa para fazer, e ele diz, não ouvem com interesse, fica em pé, toma um café, fica andando, mas fica, meu Deus, eu não posso perder aquilo que Deus está falando, aleluia, e ele diz, por isso, porque não tem interesse, eles veem, mas não percebem, eles ouvem, mas eles não compreendem. E aí, porque ouve e não compreende, eles não se convertem. Não há mudança. A gente continua vivendo a mesma vida. Alguns continuam vivendo a mesma vida. Por quê? Porque não tem interesse. Ei, eu quero te desafiar. Passe a ser alguém interessado pelas coisas de Deus. Tem que ser, querido. Essa luta da carne e do espírito, a gente tem que vencer. E aí a Bíblia diz, como eles não se convertem, eu não os curo. Então 5 coisas, ver, ouvir, compreender, se converter e ser curado. O final de tudo é lindo, ser curado, né? Mas para ser curado, você tem que ouvir, compreender, ver, converter, e aí eu vou curar. Amém? Glória a Jesus. Então é por isso que Paulo está orando. Eu oro para que vocês tenham esse interesse de entender. Eu oro para que o entendimento de vocês possa ser frutificado. E eu quero repetir essa oração nessa noite, irmãos. Amém? Vamos terminar? Para deixar um pouco para a semana que vem. Deixa eu repetir aqui, o Paulo diz, eu oro para que vocês sejam iluminados. E no capítulo 3, coloca aí capítulo 3, versículo 1. Nós lemos o versículo 14, por causa disso. Mas agora vamos entender que causa é essa. Aleluia. Ele diz assim, por essa causa, diga comigo, por essa causa. Você conhece a sua causa? Ei, olhe para mim. Você conhece a sua causa? Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que Deus te colocou nesse lugar? Você sabe por que você está ouvindo o que você está ouvindo? Você sabe por que você está casado com a pessoa que você sabe por que você tem... Sabe por que exatamente a gente está aqui, nesse bairro, e não em outro qualquer? Querido, pessoas com causa. Amém? Pessoas com causa acordam com um objetivo. Sabe o que é a depressão? É uma vida sem causa. Você acorda e diz, para que eu sirvo? O que eu faço? Para onde eu estou indo? Não tem causa. Desculpa os profissionais aí, mas vai para o psicólogo, não vai resolver. Vai dar uma aliviada, mas não resolve. Sabe por que não resolve? Porque a psique, a alma,
vai ser ali tratada e tal, mas a causa a gente tem que ter no espírito, meu irmão. Eu tenho que ter uma causa, meu irmão. Uma causa que me faz vir para cá toda semana, todo dia quase. Uma causa que me faz vir ao culto, reunir. Isso, eu tenho uma causa, meu amigo. Alguém tirou uma foto da escola bíblica, 200 e poucas pessoas, e mandou para alguém e disse: meu Deus, 200 e poucas pessoas numa escola bíblica, quase 300 pessoas, assim mesmo, igual está aqui. E a pessoa disse: poxa, lá onde eu estou só vai 5. Sabe o que é isso? Não é que o pastor é bom, não é que a igreja é boa, é porque pessoas estão entendendo que tem uma causa. Então eu já não acordo cedo, porque senão o meu pastor vai brigar comigo, ou então a minha religião não permite. Eu amo, essa semana no lugar onde eu treino lá, a pessoa falou: você não bebe não? Eu falei: faz de novo essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Você não bebe não, né, Marcão? Aí eu falei: não. Por quê? Eu falei: faz de novo. Faz de novo. Aí ele: por quê? Eu falei: então senta aqui. No geral, sabe o que eu falei? Porque eu tenho uma causa. Aí você vê o olhinho da pessoa brilhando e fala: cara, eu quero essa causa também. A gente tem que ter uma causa para viver, meu irmão. O povo está indo aí: toma uma cervejinha, por quê? Tem causa. Enche a cara de cocaína, por quê? Não tem causa. Fuma maconha, porque não tem causa. Deita em 4 camas, 5 camas numa noite, por quê? Porque não tem causa. Então está procurando a felicidade, momentos. Chega uma hora que a pessoa não aguenta. Ela diz: não posso continuar vivendo desse jeito. Não tem uma causa. Eu te convido a ter essa causa. Dizer: e meu irmão, por que você está todo feliz? Porque eu tenho uma causa, meu irmão. Olha o meu olho aqui brilhando. Olha o olho brilhando. Olha o olho do seu irmão brilhando. Olha o olho dessa mulher aí que está com um casamento arrebentado, mas está firme dizendo: minha causa não é meu marido, minha causa é a obra, minha causa é o reino, minha causa é a glória. Sem causa você vai botar culpa no marido, culpa no pastor, culpa não sei quem, culpa não sei quem, porque quando um homem não tem causa, ele quer arrumar um pretexto, mas um homem com causa é outra história, meu irmão. Amém? Um homem com causa não precisa de ninguém ficar em cima dele. Por que você não veio? Por que você não faz? Não, eu tenho uma causa. Sabe o que a gente precisa ter? A gente tem que ter essa causa. E o que diz Filipenses 3? Por essa causa. Meu irmão, você não está olhando para um cara que está voando por aí sem saber o que fazer. Você está olhando para um cara, para uma pessoa que tem convicção de quem é. E Deus quer levantar no meio de nós, no meio da igreja, querido, nesse último tempo, uma igreja, eu tenho certeza que esse lugar faz parte disso. Homens e mulheres com causa. Chegar aqui não vai ser: eu vim para cá porque vocês cantam bem, eu vim para cá porque vocês têm... Não, eu vim para cá porque, meu irmão, eu nunca vi um povo que sabe o que quer. Eu nunca vi um povo que sabe o que quer. E é isso que a gente vai ensinar para outras pessoas, mas a gente tem que aprender. Eu conheço pessoas que davam trabalho. Nessa hora que eu olhei para lá, eu achei uma. Mas agora eu vou elogiar. Não consegui, mas quando descobriu a causa, acabou o problema. Acabou o problema, não falta mais uma reunião. Está aqui, trabalha no encontro, ora pelas pessoas. Acabou. Parece que foi... Eu nunca orei por essa... Eu nunca fiz o corredor da oração forte. Tira os problemas dessa pessoa. Não, eu nunca fiz. Mas quando ela descobriu a causa, acabou. Sabe o que está acontecendo? Os filhos estão quebrantando. O marido está quebrantando. Por quê? Porque agora já não é uma sofredora em casa, dizendo: olha, o Satanás. Não. É alguém com causa. É alguém que diz: se você não quer ir, eu vou. E vou orar por você lá, hein? E se tu vê tua orelha esquentando e você vê o negócio pegando, é porque eu estou clamando lá por você, meu irmão. E se tu não se consertar, eu vou clamar mais. E você se conserta. A pessoa fica até com medo, gente. Eu vou para a igreja logo,
Meu Deus, essa mulher, o que ela tomou lá nesse lugar? Então, querido, oração de novo pacto é isso, é entender que a gente tem uma causa. E ele diz, por essa causa eu sou o quê? Eu sou prisioneiro de Cristo, por vós os gentios. Eu não consigo sair daqui, eu não consigo sair dessa causa. Não. Uma religião que sequer tem Jesus não pode ter uma causa maior do que a nossa. Desculpa, com todo o respeito, mas a pessoa não pode ter uma causa no Buda maior do que no Cristo. Não. Tem que ter alguma coisa errada. Então ele diz, por essa causa. E no versículo 14 ele repete, por causa disso, me ponho de joelhos. Abraça o seu irmão e fala assim, eu tenho uma causa. E eu vou orar, vou me pôr de joelhos, para que outros também tenham causa. Aleluia! E o que ele vai orar é a mesma coisa, querido, praticamente. Ele vai dizer, eu oro para que vocês possam compreender qual é a largura, versículo 18. Qual é o comprimento, a altura, a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é uma oração de novo pacto. Fique de pé agora, querido. Desculpa, irmão, pode ser que eu tenha te decepcionado, mas eu não vou orar para você ganhar nada. Eu não vou orar para você ficar feliz. Eu não vou orar para você se sentir melhor. Eu não vou te colocar óleozinho na cabeça, corredorzinho disso, daquilo, bebe água disso, não, eu não vou orar. Quando eu era menino e andava como menino, eu até fazia isso. Ou poderia fazer isso. Porque, de certa forma, ainda não compreendia o que a nova aliança significa. Mas de posse do entendimento que nós temos, não dá mais para caminhar conforme o velho. Não se coloca vinho novo em odre velho. Eu não estou te convidando a ser arrogante. Eu não estou te convidando a dizer que você pode tudo. Eu estou te convidando a você dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não estou dizendo para você dizer que nenhuma condenação há sobre você. Eu estou dizendo para você dizer que em Cristo, nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo Jesus. Querido, Cristo é tudo. Mas, meu irmão, me fale uma coisa. Qual é o pecado de eu ficar vivendo como um pedinte? Porque, sabe, eu vivo como pedinte, às vezes, e Deus até me atende. Então, se fosse pecado, Deus não me atenderia. Bem, você também já deu dinheiro na rua para pessoa que você não conhece. Você também já deu pão para uma pessoa desconhecida que foi na sua casa te pedir alguma coisa. Mas qual é o pecado? Eu vou te dizer qual é o pecado. É diminuir, meu irmão, a obra de Cristo. Quando eu chego diante de Jesus, diante de Deus e digo, Deus, eu estou precisando, aí Deus já fala, não fala isso não. Te dei meu filho. Você não quer mudar a oração? Ah, então me ensina. Então, você vai orar assim, Senhor, eu quero te perguntar se isso é realmente necessário. Eu estou com desejo de ter isso, Senhor. Mas diante da nova aliança e diante do novo pacto, não está um necessitado aqui diante de ti. Eu não estou triste porque eu não tenho, não. Eu não estou triste porque eu não consegui, não. Estou sendo bem honesto com o Senhor.
Mas não sei, veio esse desejo. Então, Senhor, se for meu, tira. Porque o Senhor sabe, né, Senhor? Eu estou crescendo em Cristo, mas ainda tem um pouco da minha humanidade aqui, né? Então pode ser que essa humanidade aqui, que eu estou louquinho para matar ela, ainda esteja falando. Então, diante do Senhor, eu estou te dizendo o seguinte: se for um desejo da minha carne, eu quero te dar autorização, Senhor. Arranca esse negócio aí. Mas que a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, ó. Só para lembrar, não estou orando porque eu estou chateado não, hein, Senhor. Não tô orando porque eu estava em crise e vim resolver minha crise, não. A minha crise já foi resolvida 2000 anos atrás. Estou convicto, sou cheio de ti, porque eu tenho o que o Senhor me deu, que é o teu filho. Mas se por acaso esse desejo vem do Senhor, eu estou orando. Por quê? Porque semana que vem nós vamos falar disso. De orações que nascem do coração de Deus, caem no teu coração, você verbaliza isso e Deus faz. Aleluia! Ezequiel, o que você está vendo? Eu vejo um vale de ossos secos. Será que Deus mesmo do céu não podia profetizar? Mas não, ele traz Ezequiel, faz Ezequiel compreender e abre a boca de Ezequiel, para que aquilo que Deus quer aconteça na terra, vai usar a sua boca. É outro tipo de oração, mas aí a gente guarda para a semana que vem. Amém? Abandona a tua oração individual. Abandona teus desejos individuais. Joga fora essas músicas de que Deus vai, os sonhos que foram embora, tudo que se perdeu, o diabo que me roubou, Deus, esquece esse negócio. Para com isso. Para. Busque o reino de Deus. Busque o coletivo. Mas eu ainda quero continuar do individual. Se você quiser continuar, direito seu. Vai sofrer. Vai sofrer. Tem gente aqui que pode dar testemunho de vida, meu marido, minha filha, minha dificuldade, meu filho e tal, não sei o quê. E a gente sempre falou, irmã, cola com Jesus, abraça o rei, apaixona por ele, ama Jesus, agarra com Jesus. Fala para o seu marido, meu amigo, eu te amo muito, mas eu amo Jesus mais. Sabe o que vai acontecer? Deus vai revolucionar a sua vida. Hoje são pessoas resolvidas. Pode ser que tenham ainda um problema ou outro, mas nenhum problema para. Mas eu ainda vejo nesse lugar pessoas que estão há 10 anos, 5 anos, 8 anos, teimando e buscando a minha vitória. Eu oro para que você tenha o entendimento iluminado. E você possa compreender quem você é. Amém, querido? Queria deixar essa palavra para você. Nem sei se foi demorada ou curta, mas foi a porção de Jesus. Vai para casa e vamos orar nessa realidade. Já tem uns 5 anos, irmão, que a gente não pede nada para o Senhor, nada. Minha esposa está aqui, a gente ora junto em casa. Não pede, nunca pedi. Já pedi atrás, mas de 5 anos para não pede. Eu tenho vergonha de pedir. Quando a gente abre a boca para pedir, sempre a gente diz, mas contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Irmão, você está diante de uma pessoa que tem necessidades e tem tido as necessidades supridas, mas a gente já não ora mais por nós. A gente precisa orar como sacerdote coletivo. É muita dor no coração quando a gente vê que, entendendo tudo isso, alguns ainda teimam em viver de forma individual. E aí você vem para mim e diz, pastor, resolve meu problema. Sabe o que eu posso fazer para você? Eu não consigo resolver o seu problema. Eu vou te aconselhar e você não vai sair do problema. Eu vou orar por você, você não vai sair. Você só vai sair quando você entender na sua mente que você faz parte de um povo da nova aliança. Levante sua mão, vamos orar nessa noite.